cheio do Espírito Santo de Deus. Aê! Graça e paz, queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Sim ou não? Então tá bom. Vamos orar? Feche os seus olhos. Respira fundo. Deus já está fazendo desde ontem algo tremendo. Vou pegar as palavras do pastor Júnior também aqui. Deus preparou esses dias para nos despertar, para nos levantar, para nos sacudir, para nos alinhar, para nos colocar na visão. Qual visão? A visão dos céus, a visão do reino, o propósito do reino. Então, queridos, respira fundo. Deus precisa de muita coisa não, da nossa parte. Mas o que Ele precisa ter a sua autorização. Porque Ele não vai invadir a sua vida. Ele precisa só do seu sim. Sim, Senhor, eis-me aqui. É isso que Ele precisa. Mas também não é nada assim, obrigatório. É um convite. Ele te convida. Ele está te convidando. Jovens, crianças, adolescentes, os mais experientes. Amém, queridos? Feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele habita em nós. E Deus quer nos revestir com o poder dEle. Porque é algo a ser realizado. E para ser realizado, nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. A presença é real neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, toma o lugar que é seu. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Continua com seus olhos fechados. O Senhor está aqui neste lugar. Espírito de Deus, Espírito, 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 sopra. 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 Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra. Espírito, Espírito,
Espírito, Espírito, vem nos aquietar, precisamos ouvir e assimilar, também compreender. Vem, Espírito, sopra. Senhor Jesus, nós queremos ser livres, Senhor. Livres. Nesse momento, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que toda preocupação, que toda agitação, que toda, Pai, toda alma agitada, Senhor, que a quietude venha neste lugar, que a tua mão, Pai, venha sobre este lugar, Senhor, trazendo a quietude em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos diante de Ti, nós temos a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é viva e eficaz e não volta vazia. A Tua palavra é verdade. A Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra nos levanta, a Tua palavra, Pai, ela vem e aquece o nosso coração. Então, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a mente e o espírito, Deus, alinhado com o céu, em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui, Pai, para cumprir o chamado do Senhor. E nós sabemos em nome de Jesus que nós vamos cumprir esse chamado para a honra e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Abre lá em Atos 1. Atos 1, versículo 1, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, e até o dia em que foi elevado aos céus. E depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espera pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui a gente está vendo a palavra de Deus declarada, Deus falando do Senhor Jesus, dando instrução para os apóstolos, para os discípulos dele, para que eles olhassem para ele, Ele está ali mostrando para ele, testemunhando da vida, da salvação, de tudo aquilo que ele viveu e vivenciou, e vivia da Silva diante deles, mas mostrando para os discípulos
que para eles dar continuidade naquilo que eles vivenciou com o Senhor antes. Esses apóstolos, esses discípulos vivenciaram com Jesus na trajetória todo um processo do reino sendo manifestado na terra através de Jesus, de milagres, de libertações, de milagres extraordinários acontecendo. E Jesus está aqui agora, diante desses discípulos. Ele morreu, ressuscitou, está vivinho ali, 40 dias, conversando com esses discípulos, instruindo esses discípulos, orientando esses discípulos, e fala para eles que foram batizados pelo batismo de João, que é quando eles recebem Cristo, o batismo de João, que nós recebemos, passamos pelas águas, recebemos a vida de Cristo dentro de nós. Mas não para por aí, recebemos a salvação do Senhor Jesus. Nós temos a salvação, mas não para por aí. Por que não para por aí? Porque para cumprir o chamado do Senhor, para cumprir a obra do Senhor, nós precisamos de revestimento de poder. A igreja do Senhor, ela não movimenta sem revestimento de poder. A igreja do Senhor, ela não anda e nem, não caminha sem o revestimento do poder. A igreja do Senhor, ela se manifesta pelo poder. E qual poder é esse? É o Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver que na vida de Jesus Cristo, todo o processo de Jesus Cristo, para a vinda dele, o Espírito Santo de Deus estava envolvido. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. Ele foi batizado e o céu se abriu e ele recebeu o Espírito. Então nós, como corpo de Cristo, como filhos amados e filhas amadas, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver na trajetória dos irmãos aqui que há uma ordem para que estabeleça, para que venha o Espírito Santo, era necessário primeiramente obedecer a ordem. E a ordem de Jesus é: permaneçam em Jerusalém. Permaneçam unidos. E nós sabemos que, pela palavra de Deus, que foram convidados 500 pessoas para receber essa promessa tão maravilhosa e extraordinária que é a presença do Espírito Santo. Mas permaneceram 120 pessoas que ficaram ali unânimes, que ficaram ali naquele processo de comunhão, de oração, de busca, de entrega, para que chegasse o tempo deles receber esse revestimento de poder. E a gente ouviu aqui ontem um pastor Ricardo falando sobre avivamento. E está perceptível no ambiente e no mundo espiritual que algo está acontecendo. Sim ou não? Você também está percebendo. Tem pessoas aqui que estão recebendo um toque de Deus, que algo está acontecendo aí na vida. Está tendo uma mexida aí. Sim ou não? Está tendo uma mexida dentro de você, não? Deus está sacudindo pessoas aqui. Está tendo uma agitação por dentro. Algo maior do que o externo. Porque é isso que nós carregamos. Algo maior do que o externo está começando a sacudir para se levantar, para sucumbir o que está no externo. Deixa eu explicar isso. O externo não está falando alto, mas o externo está falando alto. E você talvez está debaixo, né, dessa pressão do externo. E para que haja avivamento, o interno, ele vem. Está difícil aí? Está entendendo alguma coisa? Vai entender. O interno vem. Porque começa dentro para fora. Dentro para fora. Dentro para fora. E a gente vai ver que Deus está mexendo na estrutura em nós. Porque avivamento, ele não acontece sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem entrega. Não existe avivamento sem disposição do coração. Você precisa querer. E a gente vai ver aqui na palavra de Deus
Deus vai dar a ordem para eles permanecem e vai dando continuidade. Eles vão escolher Matias, né, para ficar no lugar de Judas. E está tendo todo um processo até chegar em Atos 2. E a gente vai ver aqui em Atos 2, versículo 1. Abram aí, fazendo favor. Eu quero te fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder. Responda para você mesmo. Você quer ser avivado? Você quer participar do avivamento? Você quer ser avivado? Pois eu quero. Eu estava lá atrás, eu fui ministrada pela irmã abençoada, Nara. E de repente, eu tive uma visão. E essa visão era pessoas correndo. E eu vi algumas pessoas aqui correndo. Mas elas não estavam correndo a léu, sem percepção, sem sentido. Elas corriam para o altar de Deus. E elas falavam assim: sim, 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 é o Senhor que eu quero. Elas corriam para o altar. E a palavra vai dizer assim, no versículo 1, chegando no dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Eu quero que você preste atenção, querido, que a diretriz não é do homem. A diretriz é do Espírito. É o Espírito que fala, é o Espírito que exerce, é o Espírito que faz, é o Espírito que guia, é o Espírito que te faz ir. Não é um homem que produz alguma coisa, é o Espírito no homem que produz alguma coisa. É o Espírito no homem que faz ele avançar, é o Espírito no homem que abre a boca dele para falar, é o Espírito no homem, o Espírito do Santo, do Todo-Poderoso, que entra, enche a boca e você profetiza. É o Espírito do Todo-Poderoso que quebra cativeiro aqui nesta noite. É o Espírito de poder que está sobre nós e dentro de nós, movendo as águas. Essa noite é uma noite de libertação, de liberação, de quebra de cativeiro, querido. Para os que são chamados segundo a vontade de Deus, para aquele que carrega, para aquele que deu sim para o Senhor, para aquele que está morno. Deus quer te tirar deste lugar. Para aquele que está com sono, Deus quer te tirar deste lugar. Para aquele que está apático, Deus quer te tirar deste lugar. Deus quer te libertar nessa noite, querido. E a gente vai vendo aqui, querido, que havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, pardos, medos. Olha para você ver, o Espírito Santo tinha várias pessoas de várias nações ali. O Espírito do Todo-Poderoso pode fazer você falar uma outra língua para alcançar pessoas de outras nações. Pode te dar um inglês aí bem aguçado para você falar do Evangelho. O Espírito Santo não somente te dá uma língua para você acessar os céus, porque Ele também te dá uma língua, uma linguagem do céu.
E essa linguagem que ele te dá é para a sua edificação. Porque se eu começar a pregar aqui em línguas, você não vai entender nada. Sim ou não? Mas se eu orar em línguas e traduzir o que eu estou falando, vai edificar a igreja. Mas a gente pode profetizar e a igreja entende. Mas aqui, diante desse poder sobrenatural, essas pessoas de outras nações estavam recebendo o evangelho, que é poder para curar, para libertar. Eles estavam ouvindo falar do evangelho, que é poder, querido, para aqueles que creem. E houve uma manifestação do poder de Deus, aonde aquelas pessoas receberam a palavra de Deus. E ali teve uma colheita de almas. Deus quer avivar a igreja para o evangelismo. Deus quer avivar a igreja para que a palavra seja falada. Deus quer avivar a igreja para que nós possamos falar do amor de Deus, do amor de Cristo. Deus quer avivar a igreja para você que carrega a palavra não se calar. E o Espírito vem com esse poder para encorajar, para trazer coragem, para trazer um espírito de intrepidez, de ousadia, querido. Diante de Pedro, um iletrado, e um João também iletrado. Eles não tinham estudo. Mas Deus não está preocupando com a sua... Você tem um curso superior? Glória a Deus que você tem curso superior. Você não tem curso superior? Vai, tudo bem. Porque o poder não é do seu curso superior e nem do que você carrega naturalmente. O poder vem do alto e te encharca desse poder, aonde as suas mãos são usadas para curar, aonde a sua voz ecoa em todos os cantos para trazer libertação e cura. É esse poder que está disponível para nós, para mim e para você. Mas eu estava pensando sobre o Espírito Santo. Ele não é um arrepio, querido. Ui! Você pode até sentir o arrepio, porque às vezes a gente sente, né? Umas ministrações assim, eu já senti, né, Giovana? Eu já senti uns arrepios assim. Mas ele não é um arrepio. Ele não é sensação. Ele é uma pessoa da terceira Trindade. Ele é uma pessoa sensível. Ele é uma pessoa que tem emoções. Ele é uma pessoa que sente. Ele é uma pessoa que entristece. Ele é uma pessoa tão maravilhosa. Ele é uma pessoa que ele vem e fala com você e você entende. Ele é dócil. E ele está disponível para nós. E a gente quer o avivamento. Eu quero o avivamento. Não sei se você quer, mas eu quero. E se você não quer, eu vou te puxar para você querer. Porque não tem como eu ir se você não quiser ir. Mas não sou eu que te convenço. É o Espírito Santo que te convence. E se você está aqui é porque Deus te ama. E Ele quer te usar. Agora a gente vai ver, queridos, que depois que tem essa manifestação, a gente vê os apóstolos, a gente vê Pedro se levantando numa ousadia. A gente vê eles declarando, a gente vê ele sendo um instrumento para levantar um coxo que estava sentado na porta como um mendigo. Deus não olha para a história da pessoa e determina essa é a sua história. Ele sempre olha para a história de uma pessoa e fala: eu posso transformar a sua história. Porque é esse poder transformador que tira uma pessoa que está pedindo esmola, que vai dentro de um poço, de um homem que está lá há 38 anos, e ele vem e sopra a vida, e ele levanta e vai embora. O mesmo poder que tocou a mulher do fluxo de sangue, com 12 anos sofrendo, é o mesmo poder que está aqui nesta noite, é o mesmo poder que está na sua vida, é o mesmo poder que tem poder para transformar, poder para curar, poder para te sacudir. E a gente vai ver esses homens se levantando na coragem.
A gente vai ver esses homens se levantando na ousadia. A gente vai ver esses homens sendo presos. A gente vai ver esses homens aprisionados e os anjos abrindo as cadeias. A gente vai ver Paulo preso e de repente não uma cadeia se abre, mas todas as cadeias se abrem. Os grilhões são quebrados. Esse é o poder. Mas não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem as doutrinas elementares. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem jejum. Não existe avivamento sem leitura da palavra. Não existe avivamento, querido. E Deus quer alinhar a igreja nesse tempo. Deus vai passar a gente em revista nesse tempo. Ele vai alinhar todas as coisas. Você está ouvindo isso? Sabe o que o avivamento faz com você? Coloca aqui, por favor, Abacuque 3:12, fazendo favor. Abacuque 3, versículo 1 e 2. O avivamento produz mudança em minha vida e na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Que avivamento, às vezes a gente vê um avivamento acontecendo e a gente ouve muito barulho no avivamento. Sim ou não? Mas nem todo barulho é avivamento. Sim ou não? Você está entendendo? Está compreendendo? Nem todo avivamento é barulho, querido. Agora, avivamento tem manifestação? Sim, tem. A manifestação do Espírito Santo. Mas nem todo avivamento é barulho. Porque às vezes pode ser externo o barulho. Sem vida interna. Sem você ter vida. Sabe? Você está conseguindo entender? A oração do profeta Abacuque, de acordo com... Que nome diferente esse aqui? Alguém sabe ler essa palavra aqui? Pastor Daniel. Mestre da palavra. Nossa, essa palavra aqui deu uma trava na língua. Como, pastor? Isso, gente. Isso aí, tá? Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. É outra versão? Ah, tá. Você pode ler esse versículo comigo, querido? Mas eu gostaria que você lesse, trazendo para a sua vida, sabe? Vamos lá? Tenho ouvido, ó Senhor, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz-a conhecida e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós estamos precisando de um avivamento, queridos. Você está precisando de um avivamento? Eu estou precisando de um avivamento. Você está precisando de um avivamento? Nós estamos precisando de um avivamento. De não tratar as coisas do Senhor de qualquer maneira. De não tratar a presença do Espírito Santo como se fosse uma presença do seu amigo. Ele é seu amigo, mas ele é uma pessoa muito importante. Ele é uma pessoa que veio para te dar força, para te dar poder, para você realizar a obra de Deus. Ele veio para te dar poder, para você ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor amigo.
Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o poder do Espírito Santo nós não podemos pregar. Sem o Espírito Santo nós não fazemos nada, querido. Mas Ele está aqui. Você pode colocar para mim, por favor, Gálatas 5, 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Antes disso, Gálatas, mais para frente, acho que é 16, Jefinho, coloca aí para mim, 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para que haja avivamento, nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo, sabia? Quem produz o fruto do Espírito em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos produzir nada se não for pelo Senhor. Mas Ele nos deu o Espírito Santo para caminhar conosco, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos alinhar. E nós temos que ser sinceros conosco mesmo. O que você tem feito com tudo aquilo que Deus te deu? Qual tem sido o seu posicionamento diante dessa presença, diante da presença do Todo-Poderoso, do Espírito Santo? Você conhece a palavra. Queridos, continuem me amando, tá? Vocês conhecem a palavra. Eu conheço a palavra. A obra da carne, ela milita contra o Espírito. Para que haja um avivamento, nós temos que ter um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar, querido. Nós precisamos nos posicionar como igreja. E Deus está nos chamando para esse posicionamento. Não existe avivamento sem arrependimento. E nós precisamos arrepender como igreja. De não tratar o Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. De não levar a palavra de qualquer forma. Ele nos deu a vitória para vencer o pecado. Jesus venceu o pecado na cruz. Mas nós temos que pedir a Deus força. Espírito Santo, cola junto comigo. Me ajuda a vencer isso aqui na área da minha vida. Não vai ter avivamento se não tiver alinhamento, posicionamento. E Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para esse posicionamento de entrega para Ele. Nós estamos caminhando, nós estamos indo. Mas Deus está nos chamando para esse posicionamento, querido. O primeiro passo é fazer morrer a carne, é sujeitá-la. Não existe avivamento onde as pessoas não querem ser verdadeiras com elas mesmas. O avivamento, ele precisa começar realmente na transformação desse posicionamento. Não dá para sermos avivados e vivermos no pecado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vem e nos transforma. Há transformação quando o Espírito Santo vem, querido. Há transformação. Deixa eu te perguntar, do dia que você aceitou Jesus até agora, nesse posicionamento que você tem se colocado diante de Deus, está havendo transformação na sua vida? Sim ou não? Mas existem áreas que estão sendo muito fortificadas na sua vida, que precisa ser entregue no altar do Senhor?
Porque nós não estamos 100%. Estamos em construção. E o que a gente precisa? Senhor, eu te dou o aval. Vem ao meu encontro e me ajuda nisso. E não fazer uma vista grossa, né? Eu estou tendo dificuldade com isso. Eu estou tendo dificuldade para me perdoar, Cíntia. Nada a ver com você, tá? É só uma... Eu estou com dificuldade de perdoar a Cíntia. Eu estou sendo sincero. Não estou falando para a Cíntia, eu estou falando para Deus. Eu estou com dificuldade, seja verdadeiro. Eu estou com dificuldade de obedecer a liderança do pastor Júnior. Nada contra ti. Eu estou com dificuldade de entregar isso, Senhor. Eu estou com dificuldade, mas não é na sua força, querido. Você precisa dar um sim, você precisa chegar diante de Deus. E o poder sobrenatural de Deus, o Espírito de poder, vem para te ajudar, para te levantar, para te sustentar, para dizer, avança. Mas nós precisamos ser sinceros. Sim ou não? Outra coisa que o avivamento vai fazer, ele vai te desafiar. Olha para o seu irmão e fala assim: está lançado um desafio. Tem gente que está respondendo com os dentes travados. Desafio. Desafio. Vou olhar para a Priscila aqui. Desafio, Pri. Qual é o desafio? Fala assim, pastora Si, qual é o desafio? Não ouvi. O desafio é você se posicionar para uma vida cheia de Deus. E Ele está te chamando para esse desafio. Uma vida cheia de Deus. O que uma vida cheia de Deus faz? Olha para eles, para os apóstolos. Recebendo a vida de Deus, o enchimento de Deus. E eles sendo tomados pelo aquele poder. E eles sendo levantados com uma mão de Deus para curar. Eles sendo levantados com a mão de Deus para libertar. Eles sendo levantados com uma voz profética para falar, para declarar, mas com autoridade, sabendo quem eles são em Deus. Eles sendo levantados para cantar dentro de uma cadeia preso. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. E de repente... Porque não tinha essa canção lá, querido. Se tivesse, eles cantavam essa canção. Era outra, eu não sei qual. Você está entendendo? O desafio para nós, seja avivado. Abre espaço para ser cheio de Deus. Abre espaço para ser cheio de Deus. Abre espaço, eu quero ser cheio do Senhor. Nós estamos cheios. Sim, nós temos a presença. Mas nesse tempo, algo está querendo camuflar, distorcer, fazer você sair da presença de Deus. No mundo há muitas vozes e há muitas situações. E Deus está chamando a gente para esse avivamento. Outra coisa que o avivamento vai fazer. O avivamento não te coloca no lugar de acomodação. O que aconteceu com os discípulos e os apóstolos? Eles começaram a se movimentar. Eles receberam o poder para sair. Eles não receberam o poder para recuar. Eles receberam o poder para manifestar a palavra de Deus. Eles receberam o poder para falar com autoridade. Pedro se levanta com uma ousadia e fala assim: esse aí Jesus que vocês crucificaram. Pensa, Pedro, pescador, falando, cheio de autoridade, cheio de poder. Que é assim que o Espírito Santo faz conosco, querido. Ele vai tirar a gente da acomodação. Quem sou eu?
Quem está aqui com medo? Você quer sair da acomodação? Ah, Senhor, tá bom. Eu já oro em línguas, eu falo em línguas. É fogo e glória. Eles foram para todos os lugares, até os confins da terra, para fazer o quê? Para pregar a palavra de Deus. E nós, que carregamos a palavra de Deus, que temos a palavra de Deus, eu vou te falar uma coisa que um dia eu tive medo de uma situação, e eu não fiz o que eu precisava fazer. Talvez você pode ter tido essa experiência também. Porque eu fiquei pensando em mim. Se eu tivesse colocado o pensamento em Deus e naquilo que eu carrego, você carrega Deus, querido, para tudo quanto é lugar. Você é a mão, os pés, a boca, o ouvido de Deus. Eu vi uma determinada situação, eu passei pela situação dentro de um shopping. Eu já sou meio estranha, né, Juninho? Juninho sabe que eu sou estranha, querido, porque eu vou visitar uma pessoa no hospital e faço o Juninho orar para todo mundo. Não é? E quando eu passei por uma situação, a pessoa passou perto de mim. Eu senti um impulso dentro de mim para ir lá e falar assim: seja curada em nome de Jesus. Foi um impulso. Mas quando eu olhei para que tanto de gente no shopping, no segurança, porque tanto de gente, eu falei: é para mim, é para mim, é para mim. E olha que eu vou, né? É para mim, é para mim. E eu não fui. E aí a pessoa passou perto de mim de novo. Aí veio de novo, dentro de mim. Abre sua boca. E eu... Como eu também já tive esse impulso de Deus para orar para uma criança dentro do ônibus e a criança ser curada. Deus quer nos levantar com ousadia, querido, e intrepidez e coragem. Mas, pastora, assim, eu não estou indo no shopping, mas é onde que você trabalha? Porque você tem se calado. Por que você tem se calado na área do seu trabalho? Por que você não tem deixado a vida de Deus sair aonde você foi plantado? No supermercado, você pode ser boca de Deus. Em qualquer lugar, no sacolão. Na empresa, né, pastor Dani, onde que você trabalha? Sim ou não? Aonde está o poder de Deus? Fala, está em mim. Está dentro de mim. O que está dentro de você? Uma fonte que jorra água viva dentro de você. Talvez você trabalhe num salão, você está lá fazendo a unha, ou sei, fazendo massagem, alguma coisa, e aquela pessoa está ali, disponível. Mas você fala de tudo e de tudo. De tudo, não de todos, tá? De tudo, de tudo, de tudo. Mas você carrega de tudo, não é de todos não, viu? Entenda. Né? Você que estuda na faculdade ou na escola, ou não sei aonde, o que você tem feito com o que Deus tem te dado. E Deus quer sacudir a gente, Ele quer avivar. A gente vai sendo avivado, queridos. E a gente vai exercendo, como eu já falei, a oração, o jejum, a comunhão. Esse exercício das disciplinas espirituais. E a gente vai recebendo essa ativação no nosso espírito. E quando a gente recebe essa ativação no nosso espírito, porque a palavra é poder para aquele que crê, a gente tem cura para o enfermo. A gente carrega esse poder extraordinário, querido. Alguém aqui já teve experiência de orar para uma pessoa e ela ser curada? Ou já orou e foi aberta as portas? Sim.
E a gente vai ser ativado para a gente orar pelos enfermos, pelos pecadores, porque a palavra fez isso conosco. Nós andávamos errantes pelo caminho, e a palavra veio e tocou o seu coração, e de repente você, nossa Deus, tão miserável eu sou. E a salvação chegou até você. A palavra vai fazer isso. E outra coisa que Deus quer avivar a igreja, para evangelizar, querido. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles saíram. E eles não saíram, não estava bom para eles não. Veio uma perseguição, espalhou eles para tudo quanto é lugar. E sabe o que eles fizeram? Pelo poder do Espírito Santo, começaram a falar da palavra. Começaram a declarar a palavra. E isso vai acontecer conosco, querido. E a gente vê pela palavra de Deus que o poder de Deus é nítido em manifestação. Nós não podemos ser avivados e a gente ser indiferente. Sabe alguma coisa que o avivamento faz? Ele tira a indiferença. Você começa a olhar e observar quais são as demandas do reino. O que é que não há indiferença, e nós precisamos ser avivados. Não sei você, mas às vezes a gente vê tanta indiferença no meio da igreja, do mundo todo. Indiferença. Indiferença, Pamela. A vida é sua. Cuida da sua vida. Cuida dos seus problemas. Cuida daquilo que é seu. Pamela, vem. Vamos orar, Pamela. Vamos clamar. Nós estamos sendo avivados, queridos, para a gente se levantar nesse tempo, para fazer a obra do Senhor. Uma coisa que o avivamento vai fazer, querido, é tirar a indiferença do nosso meio. Ele vai levantar a gente. Ele vai colocar a gente no centro da vontade de Deus. Outra coisa que o avivamento está ligado é na obra de Deus. Se você está avivado, você vai fazer a obra de Deus com alegria, leveza, com paz, com o coração cheio de amor, com dedicação. Uma coisa que o avivamento faz é que você não fica só contemplando. Contemplação, só contemplando. Você pode até contemplar, mas você tem uma ação correspondente com o que você carrega. Vocês estão compreendendo? Está pesado, queridos? Você vê. Você pode até contemplar. Eu estou contemplando. Mas espera aí, Cíntia, eu preciso fazer algo. Cíntia, nós precisamos fazer algo. Igreja, nós precisamos fazer algo. Movimentação do reino de Deus pelo poder do Espírito Santo. Não somente contemplar e olhar. Nós precisamos fazer algo, Cíntia. Nós precisamos fazer algo. E a chama vai... Não, choque, né, Rafa? Você está conseguindo compreender, querido? Avivamento, querido, é estar vivo. Aonde você vai? O que o vivo faz? Ele tem vida. Aonde você vai, você leva a vida de Deus. Aonde você vai, a vida fluindo. Aonde você vai, você vivifica. Tem deserto, começa a florescer. Eu lembrei de uma ministração do pastor Júnior do Rio Negueb, né? Tava aquela secura. De repente os rios vêm chegando naquela terra, naquela vegetação seca, e de repente o cenário muda. É assim que Deus quer fazer conosco nesse tempo.
tirar a sequidura, tirar essa terra rachada e molhar a terra do seu coração, molhar a sua vida, regar a sua vida e você começar a fluir, a florescer de dentro para fora. E à medida que você vai florescendo de dentro para fora, você começa a florescer a vida do outro, e a do outro, e a do outro, e a do outro, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele floresce a sua vida e também a do outro. E Deus está vindo com essas águas, tirando essa sequidão, querido. Nós vamos ser ativados no Espírito, vivo no Espírito. Uma igreja que está vivendo um avivamento é uma igreja dinâmica, é uma igreja que está se movimentando. Ela vai, aqui na palavra a gente vê as vidas curando vidas. A gente vê a extensão do reino de Deus se manifestando através do poder do Espírito Santo. E a gente vai ver que Abacuque está vendo uma necessidade naquele tempo. Ele olha e sobe lá na torre alta. Senhor, aviva a obra. Aviva a obra. Querido, isso não dói no seu coração, não. Senhor, aviva a obra. Nós estamos vendo tantas coisas ruins, tantas coisas estranhas. Aviva a tua obra, aviva a minha vida, aviva a vida do meu irmão. Dá uma sacudida na vida do meu irmão. Tira os nossos olhos da onde a gente colocou que não é para ficar. Alinha os nossos olhares, alinha os nossos pensamentos, alinha a nossa vida. E Deus vai fazer isso conosco, querido. Se você quiser. Porque Ele não vai invadir a sua vida. Coloca 1 Timóteo 4:1, já estou acabando, viu, queridos? Fazendo favor, Jefinho. A gente já está percebendo isso aqui nesse tempo. Apostasia, né? Um abandono da fé, um esfriamento. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Aí só até lá. A gente está vendo isso, esse esfriamento. E Deus quer nos sacudir, querido. Nós somos levantados, homens e mulheres de fé, uma igreja avivada pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja que vai pregar a palavra, uma igreja que vai se levantar nos dons, uma igreja que vai ser avivada e continuar, dando continuidade naquilo que Deus nos chamou. E como eu havia falado, nós como igreja do Senhor precisamos nos posicionar. E nós vamos ter essa vida no Espírito e sermos avivados pelo Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé.